Vieira, Clara, temos aqui uma noite interessante para analisar vários pontos, desde esta previsível vitória folgada de António José Seguro, às palavras que ouvimos há pouco de André Ventura sobre querer liderar e agregar a direita, ou até este problema que o PSD tem agora de resolver. Deixa o PSD para o fim. O PSD está sempre em crise. É um partido que está permanentemente a reavaliar-se, a sofrer derrotas e depois tem vitórias. Repare-se, o Marcelo Rebelo de Sousa acabou, a certa altura, arrogou-se a ser o líder da direita. A direita, c'est moi. E depois tornou-se um candidato, um presidente de esquerda, claramente, muito mais socialista e, portanto, muito mais à esquerda que o PSD. O PSD resistiu a isso e ganhou as eleições. Portanto, não estou assim tão pessimista. Estes partidos tradicionais, as notícias da morte são sempre grandemente anunciadas. Sim. Relativamente ao Seguro, o Seguro tornou-se o candidato anti-Ventura, por natureza, e, portanto, foi angariar votos junto do centro e do PSD, tornou-se o candidato portanto, contra a direita radical, tornou-se o candidato anti-Montenegro, mas menos, não tanto como, porque há socialistas que ainda estão desconfiados, e tornou-se o candidato anti-Costa, porque, na verdade, o país vem de 8 anos e de uma maioria absoluta que considerou completamente falhada. E, portanto, embora as fissuras dentro do Partido Socialista não sejam tão visíveis como no PSD, e nunca são, porque há uma disciplina clássica dentro do partido que o PSD nunca teve. O PSD sempre foi muito mais no sentido romanesco. Os congressos do PSD eram sempre muito interessantes. Os do PS eram maçadores. O PS elege líderes com 99% dos votos. O PSD tem sempre líderes a suceder a líderes. E assim temos vivido. E bem, aliás. E de repente o jogo está um pouco baralhado. E de repente Ventura aparece como o candidato que é contra o chefe dos socialistas que falhou e que se foi embora, contra o candidato da direita e foi buscar votos ao PSD. Isto é mau para o PSD, claro, porque há a segunda volta e Ventura é muito ambicioso e vai querer mesmo liderar a direita e vamos ver como é que o voto se vai dividir, mas eu estou convencida que Portugal continua a ser, e não estou a dizer se isso é bom ou mau, um partido com uma grande capacidade de apoiar o famoso centro. No futuro não vai ser assim. Pessoalmente estou convencida. Mas hoje, a acreditar que este é o último candidato que a esquerda provavelmente vai eleger. Porque o modo como a situação internacional nunca foi referida por nenhum dos candidatos. Mas a evolução... Nos debates foi um tema presente nos debates, sempre. Sim, claro. Mas sempre muito sem grandes tomadas de posição ou grandes ideias originais. Sempre faremos aquilo que nos disserem para fazer. É um pouco isto. Mas a evolução dos próprios partidos europeus, o que está a acontecer, vamos ter uma evolução em Espanha, em França, vamos ter eleições na Europa, vamos ver que eleições e que resultados... E depois a própria Alemanha, enfim, menos grave por enquanto, o que não quer dizer que no futuro não seja. E, portanto, é provável que haja, sim, que haja novas gerações, novos modos de fazer política e por isso é que eu dizia no princípio que esta regimentação tradicional entre direita e esquerda começa a dissolver-se. A neutralidade de Seguro beneficiou, sem dúvida, e o PS fez o enorme favor de dizer que Seguro não era suficientemente de esquerda. Isto beneficiou ele próprio houve uma fase em que não se quis assumir, e ele aproveitou isso muito bem. Ele é o comeback kid, ele percebeu, foi ágil. António Guterres achava que Seguro era um político com muitas qualidades. Sim. E como se vê, não morreu, não é? E tu falaste de António Costa, e isto para muitos, António Costa é uma espécie de vingança, serve-se fria, tantos anos depois... a confirmarem-se naturalmente. Bom, mas perante este resultado... Portanto, o que lhe pergunto é se António Costa... Há que esperar António Vitorino, o único drama dentro do PS, porque não há grandes damas dentro do PS. Não há, mas António Costa também é um derrotado esta noite. Não, eu creio que é reduzir, vamos lá ver, reduzir um resultado de uma eleição presidencial a dirimir uma querela dentro de um partido político parece-me ser muito reducionista e bastante sectário. Se o costismo tivesse ficado calado depois de Seguro avançar, talvez não desse para fazer essa colagem.
noite os meus amigos queiram encontrar alguma ponta de derrota no Partido Socialista. Eu percebo, até tenho uma grande condescendência na medida em que nas últimas vezes em que estivemos aqui juntos, era eu que estava nessa posição. Sim. Portanto, eu hoje, cristamente, tenho uma grande compreensão. Agora, há uma coisa que me parece evidente. Nós estamos a falar da primeira volta e há 40% de eleitorado para disputar. Sim. E foi isso que Ventura começou a fazer neste preciso momento, sem deixar a bola cair no chão. E, portanto, o que nós temos à nossa frente é a necessidade de esclarecer que aquele eleitorado, Marcos Mendes, Coutinho de Figueiredo, Gouveia e Melo, que muito dele é do PSD, da AD, digamos assim. Algum será também do Partido Socialista, diga-se de passagem, designadamente. Mas moderado. Em relação ao Gouveia e Melo. Moderados. Como é que eles se vão comportar na segunda volta, em termos de participação eleitoral, que é muito importante, e em segundo lugar, como é que é possível os dois candidatos que vão à segunda volta conquistarem esse eleitorado. A minha expectativa, já agora aí tenho uma expectativa, é de que um discurso socialista moderado, como aquele que António José Seguro protagonizou, seja capaz de conseguir captar o essencial desse eleitorado para a segunda volta. Parece possível, Miguel? Nós entramos nesta fase em que, de certa maneira, as pessoas começaram a antecipar a segunda volta. E não me parece que as sondagens tenham errado. É óbvio que Seguro tem uma vantagem muito maior do que uma vez apareceu nas sondagens, mas o país começou-se a preparar para esta segunda volta há umas 2 semanas, em que, à altura em que os 5 candidatos que pareciam que estavam ali todos numa posição muito renhida, havia ali, para aplicar aqui a imagem de António Vitorino do pelotão das bicicletas, houve 3 que se começaram a destacar e a discussão depois era quais dos 2 entre os 3 passaria à segunda volta. E eu dá-me ideia, pelos resultados que nós estamos agora a receber, que as pessoas também votaram em função das sondagens. Quer dizer, António José Seguro faz o pleno da esquerda. A extrema-esquerda tem votações absolutamente irrisórias. É verdade que estes partidos estão todos no leito de morte, mas o LIVRE não estava. E, portanto, as pessoas que votaram no LIVRE há uns meses para as legislativas, aparentemente foram todas a correr votar em António José Seguro, por de certeza que não votaram em Catarina Martins nem em António Filipe. Ele cresce à custa de quem? António José Seguro, na minha interpretação, para já, faz o pleno da esquerda. E isso já é suficiente para ter estes 30% dos votos, pelo menos. Quer dizer, a esquerda, embora esteja em ruínas, as ruínas da esquerda nunca podem ser menos de 30%. António José Seguro é muito. Ou seja, provável... afinal era mais agregador à esquerda do que aquilo dizia, por exemplo, o LIVRE, inicialmente, que fez avançar este candidato com esta previsão de resultados tão baixa. É verdade, mas também não nos podemos esquecer como é que foi a campanha de António José Seguro. António José Seguro começou sem posicionamento estratégico nenhum. Quando ele diz, eu não sei se sou de esquerda, não me ponham em gavetas. E depois, quando a crítica é universal, e aliás, eu também fiz a crítica aqui na SIC, que isso era um absurdo, como posicionamento estratégico, ele depois passou o tempo todo a dizer que afinal era de esquerda. Ele depois passou o tempo todo a dizer. E, às tantas, o próprio eleitorado do Partido Socialista, que eu percebo também o papel aqui do António Vitorino, também minimizar aquela fratura que existe desde 2014 e até antes, desde 2011, dentro do PS, as pessoas que eu conheço do Partido Socialista, que dizem de António José Seguro que Maomé não diz do Tocinho, depois, em função das sondagens, perceberam que se calhar o Almirante Gouveia e Melo não podia ser a candidatura da esquerda para a segunda volta e que deveria ser António José Seguro. Portanto, na segunda volta vamos ter pessoas que abominam António José Seguro a dizer que ele é o grande candidato e o futuro Presidente da República.